Fundamentos. Fundamentos, artigo 1º da Constituição Federal, nosso primeiro exame dentro dos princípios fundamentais, a gente vai destrinchando. Eu sei que você já leu o PDF, né, assim espero, e já chegou numa conclusão, mas eu quero aqui trazer vários exemplos e mostrar como é que isso efetivamente cai na sua prova. Provavelmente teremos mais de uma videoaula, não consigo prever o futuro, mas 2 a 3 bloquinhos, e no final desses bloquinhos eu vou resolver junto essas questões aí do seu PDF, para que fique claro como há uma repetição de temas no mesmo sentido. Raramente se pergunta o que significa soberania, mas sim qual classe, qual é a natureza jurídica da soberania. É claro que a gente vai fazer análise mais completa, mas eu vou mostrar para vocês na prática como que efetivamente cai, né? Como que acontecia nos concursos e principalmente como vai aparecer na sua prova. Bom professor não é só aquele que mostra como já caiu, mas principalmente mostra como vai cair na sua prova, tá bom? Sejam bem-vindos ao tema Fundamentos. Quando eu falo fundamentos, pessoal, uma noção básica para vocês é aquilo que estrutura o Estado, né? Então, quais são os fundamentos adotados pelo Brasil para se erigir, para se estruturar? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Basicamente, o que você tem que guardar é quais são os 5 fundamentos. É isso que vai cair na sua prova. Então, eu posso colocar aqui que fundamentos representa o nosso primeiro mnemônico. Seja bem-vindo aos mnemônicos. Soci, di, va, plu. Eu particularmente adorava os mnemônicos, né? Tem gente que não gosta, fala, professor, eu prefiro guardar na raça mesmo, não quero o mnemônico não. Mas eu gostava, gosto até hoje, porque durante a prova você não vai estar tão tranquilo igual você está aí na sua casa, né? Você vai estar nervoso. Você não vai saber nem o seu nome. Então, os mnemônicos servem para isso. Olha só, aqui eu vou colocar todos eles e o nosso desafio vai ser destrinchar cada um deles. Olha só que interessante. Quando eu falo para vocês fundamentos, você tem que guardar, não há jeito. Soci, di, va, embaçou minha câmera, volta. Agora sim. Soci, di, va, plu. E eu, perfeccionista virginiano que sou, vou colocar tudo em vermelho, inclusive, para te ajudar. O que é o soci, di, va, plu, professor? So, de soberania. Si, de cidadania. Di, de dignidade da pessoa humana. Va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui tem uma pegadinha de prova que eu vou dividir com vocês quando a gente analisar mais adiante os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Livre iniciativa por si só não é fundamento. Caiu já para promotor em Minas. Eu sei que não é o teu tipo de concurso, mas achei uma pegadinha muito maldosa. Então nós temos aqui o soci, di, va, plu. Isso aqui por si só te faz acertar 80%, 90% de questões do tema. Mas por ser cauteloso, a gente vai falar de cada tema e principalmente na dignidade da pessoa humana, eu vou trazer julgados importantes dessa matéria para vocês. Que é isso que cai. Soci, di, va, plu. Soci, di, va, plu. Se você não acordar essa noite gritando soci, di, va, plu, esta aula não terá valido nada, né? Eu nunca vou esquecer, eu tinha aula, fui professor do Sr. Miyagi, né? Um senhor japonês apelidado carinhosamente pela turma do Sr. Miyagi, e ele, muito sábio, né? Como o Sr. Miyagi, tinha aposentado na iniciativa privada e falou, professor, nunca tive chance de estudar, porque quando eu ia estudar para concurso, nasceu o primeiro filho, ia estudar para concurso, nasceu o segundo filho, agora eu estou aposentado pelo RGPS e vou estudar para concurso, Receita Federal. Ele estava estudando para a Receita Federal, eis que abriu o concurso para a Receita Fiscal do ICMS, lá no Rio Grande do Sul. Salário, acho que é 24, 25 mil reais. E ele passou. E ele falou, professor, 2 das 10 questões de constitucional foi soci, di, va, plu, fora outros mnemônicos que ele veio lá, ele me encontrou depois, né, que tinha passado. Você imagina lá o Sr. Miyagi aposentado no RGPS, ganhando lá seus 5, 6 contos, sei lá, 7 contos, teto do RGPS, mais 24 mil. Quem não queria morar com o Sr. Miyagi, né? Ele me encontrou e começou a chorar comigo, eu, um senhor de idade, comecei a chorar junto com ele. As pessoas passavam, viam 2 caras chorando no meio do corredor, ninguém entendeu nada, mas ali tinha a força dos mnemônicos, né? 2 questões da prova entregues nisso. Vamos lá então, pessoal, que eu quero destrinchar item por item disso aqui para vocês. Eu vou aproveitar, vou copiar o primeiro e a gente começa então. Quando eu falo de soberania, eu estou falando para vocês que este fundamento representa a qualidade máxima de poder, seja internamente,
Quando eu falo seja internamente, eu estou falando aqui de soberania interna, seja externamente. Estou falando aqui de soberania externa. Né? Parece redundante, mas tem consequências importantes para a gente analisar. Professor, o que seria uma soberania interna? É que não haja pessoas dentro do país, físicas ou jurídicas, que tenham mais poder do que a República Federativa do Brasil. Então, se nós temos, por hipótese, um toque de recolher, veja, já caiu isso numa segunda fase do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Era a dissertação, não é o cargo de vocês, mas caiu naquele concurso, eu trago para exemplificar. Se porventura um grupo paralelo, terrorista, organização criminosa, enfim, institui o toque de recolher, qual é o fundamento da República violado? Soberania interna. Se porventura um outro país ameaça com sanções, um organismo internacional, quem quer que seja, recursos, bens ambientais ou ingerência indevida no país, qual é o fundamento que eu tenho violado? Soberania externa. Então a soberania é tanto para dentro do país quanto para fora do país. Somente a soberania garante a independência nacional. Sob soberania, não vai cair nada além disso, tá bom? Vamos para o segundo fundamento, pessoal, que esse aqui já tem uma incidência maior. Vou colocar aqui numa folha nova todos eles, tá? Ó, B. B de cidadania. Esse daqui representa a participação política do cidadão nos negócios do Estado. Em resumo, diz quem pode votar, né? Quando eu falo participação política do cidadão nos negócios do Estado, é aquele indivíduo que pode votar, é o status de participação na vida social. Na minha fase oral de delegado de polícia, a examinadora de constitucional falou assim: eu tenho uma netinha de 4 anos. Para fins internos, não estou falando aqui de direitos humanos, para fins internos, ela é considerada uma cidadã brasileira? Eu falei, excelência, não é considerada uma cidadã brasileira. Por quê? Porque ela não vota. Votar tem que ter entre 16 e 18 facultativamente, ou maior de 18 até 70, sendo alfabetizado, se não analfabeto que queira votar. E tem algum, não pode ser estrangeiro, tem que ser brasileiro, enfim. Nós temos aqui a condição de cidadão. O cidadão é aquele que influencia nos rumos do negócio do Estado, ou seja, que vota. Quando vota, isso aqui é um conceito importante para se definir a legitimidade da ação popular. Aula de remédio constitucional, aula lá na frente, legitimidade da ação popular. Quer dizer, é um cidadão que, inconformado com a lesão de coisas que pertencem a mais de um indivíduo, por exemplo, um prefeito comprou cadeiras de ouro, uma licitação superfaturada, alguém está agredindo o meio ambiente, alguém violou a moralidade administrativa. O que o cidadão pode fazer? Ação popular. Mas ele só vai poder impetrar ação popular se ele for um eleitor, se ele votar. Então veja como é importante entender o conceito de cidadania para fins do direito interno. Professor, acabou aí? Não, agora vem o que a gente vai gastar mais tempo, que é a dignidade da pessoa humana. Com certeza, põe um asterisco, é o que mais aparece no concurso, o mais difícil de precisar no conceito que eu estou buscando e o que mais tem importância para a gente dissertar aqui. Esse conceito, pessoal, dignidade da pessoa humana, ele é de difícil conceituação. A gente fala que ele tem baixa densidade normativa. Então, eu vou dar uma explicação que eu aprendi quando eu era aluno. Quem não é do direito, mesmo quem é do direito, tá? Eu já era formado em direito. E essa explicação do professor André Stefan, um promotor de justiça de São Paulo, que me ajudou muito na época de estudo, fui aluno dele algumas vezes, e ele me deu esse exemplo, é dele esse exemplo, por isso que eu dou autoria a ele. O que é densidade normativa? Como é que você entende esse critério? Uma coisa tem muita densidade normativa, outra tem baixa densidade normativa. Pensa no tecido, pessoal. Ó, vamos supor, isso aqui é um tecido de couro, né? Isso aqui era a minha agenda que eu levava na CNN para fazer comentários, né? Só para ilustrar por que está aqui, né? Então, eu tenho aqui, densidade normativa. Eu pego um copo de água cheio e jogo, vamos supor que não tenha nada, está vedado, né? Vai passar alguma coisa para o outro lado? Ou nada, ou quase nada, porque tem muita densidade, denso, né? Muita densidade normativa. Então, suponha que a água seja interpretação. Quanto de interpretação vaza aqui, pessoal? Quase nada. Então, a partir do momento que eu digo
ninguém pode entrar no domicílio do indivíduo, sabe? Flagrante delito, consentimento, tem muita densidade normativa, não dá para interpretar diferente daquilo que é um consentimento do morador, etc. Ou pensa que está escrito, são poderes, legislativo, executivo e judiciário, está escrito, não tem como interpretar muito diferente daquilo. Então quando algo tem muita densidade normativa, não passa muita interpretação. Agora se eu tenho um tecido de seda, uma folha de sulfite, algo muito de baixa densidade normativa, e eu jogo a interpretação, todo o líquido passa para o outro lado, ou seja, admite muita interpretação. Então se algo, uma norma, né, isso aqui é a norma, isso aqui é a norma, tem baixa densidade normativa, passa-se para o outro lado muita interpretação. É uma analogia para que você entenda que dignidade da pessoa humana, a gente vai ver depois Estado democrático de direito, possui baixíssima densidade normativa, ou seja, admite muitas interpretações. Esse valor, dignidade da pessoa humana, permite, eu já vi, quando trabalhava na AGU, um advogado da União comprar café descafeinado sob a alegação de que a cafeína afeta a dignidade da pessoa humana. Eu já vi mãe que não tem vaga em creche, olha o valor relevante, dizendo que a falta de vagas viola a dignidade da pessoa humana. O cara morrendo no leito de UTI na época do Covid, etc, etc, dizendo que viola a dignidade da pessoa humana. Então veja quantas situações se alega a dignidade da pessoa humana. Em razão dele se aplicar a tantas situações, dada a sua baixa densidade normativa, é que ele tem vários conceitos. Cada autor conceitua, isso aqui é importante, cada autor conceitua a dignidade de um modo, né, de uma maneira, para ficar mais claro, em razão da sua baixa densidade normativa, ou seja, elevada carga interpretativa. O que é digno para você, talvez não seja para mim, muito menos para o STF, e cai de outra maneira na sua prova. Isso aqui é só para você entender o que é axiologia, valores, né? Basicamente aqui nós temos o núcleo axiológico da Constituição. E vou parar aqui porque seu concurso não vai além disso. O que é o núcleo axiológico da Constituição? É o coração do texto constitucional. Vou dizer se algo está correto ou não de acordo com a Constituição, se aquilo respeita a dignidade da pessoa humana. Várias situações, desde falta de vaga em presídios, até o banho quente para o preso, até união de pessoas do mesmo sexo, até, vamos pensar aqui, sei lá, chutando aí para vocês, tortura animal, enfim, tudo passa pela dignidade da pessoa humana, tudo, né? E da tortura animal teve questões religiosas por detrás, nós estudaremos uma a uma dessas situações. Professor, o que cai na prova? É essa filosofia toda que você está pondo aí? Em regra não. O que vai cair na sua prova é isso daqui, são esses julgados importantes que eu acabei de citar para vocês. Julgados importantes dos tribunais superiores sobre a dignidade da pessoa humana. Vamos pôr até numa folha nova, porque isso aqui efetivamente é o que vai aparecer no concurso de vocês. Tá? E a gente vai listar aqui alguns julgados recentes, eu li a jurisprudência dos últimos 30 e poucos anos para trazer quais são os julgados mais importantes cuja razão de decidir foi a dignidade da pessoa humana, ou seja, na sua prova, se ele falar de alguma coisa de dignidade da pessoa humana, e vai que cobre um julgado, na jurisprudência, correlata esse artigo, vai estar aqui, tá bom? Tem que estar aqui nesses julgados importantes, como eu disse, eu vou fracionar essa aula em alguns bloquinhos, para que não fique pesado e você consiga até, depois se precisar rever, falar, é o bloco 1, é o bloco 2, é o bloco 3. Tendo dúvidas, mande aqui, no @Ricardo Baronovski, a gente já volta para o segundo bloquinho dos fundamentos.